Boa noite a todos. Estamos só aguardando todos entrarem e o nosso convidado, inclusive. Consegui. Olá, Lígia, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? É um enorme prazer termos nosso colega, amigo Herbert Barbosa nessa live. E quero desejar primeiro boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando e querendo mais informações sobre a proteção de dados pessoais. E também para avisar que temos um canal no YouTube e após essa transmissão nós vamos estar... esse vídeo vai estar no YouTube também. Para a alegria do Herbert, que está ficando muito famoso. Ah, é. Já. Também é uma satisfação enorme estar famosa, porque foi tão de repente, quando eu vi eu estava fazendo a live, e eu acho que as coisas acontecem não são por acaso. Ah, mas foi uma alegria receber o seu convite. Obrigado. Muito obrigada. E nós vamos hoje falar da LGPD no âmbito da saúde, que é um tema muito caro, muito importante, porque, como eu estava explicando na minha apresentação, são dois direitos fundamentais: a proteção dos dados pessoais e a proteção e a garantia da saúde. E eles estão andando juntos. Um não pode ficar sem o outro. E é isso que nós vamos estar explicando aqui. Nada mais, nada menos para estar explicando sobre esse assunto é o Herbert. Olá, aqui está Herbert, porque ele está muito especializado. Herbert Adriano Barbosa, ele é advogado, ele é bacharel em administração de empresas, ele é consultor em proteção de dados, pós-graduado em ética e compliance na saúde, pelo FISTS Albert Einstein, em 2021, Direito Médico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, em 2019, e Direito Tributário IBET, 2016. Tem mais alguma qualificação por isso? Não. Tá exagerado. Tá ótimo assim. E eu sou Lígia Lopes Bertolucci de Ruas, né? Senão eu não me apresento. E eu vou estar, né, nesse bate-papo, e quando vocês sentirem necessidade, podem tirar dúvidas. E se tiver algum problema também, podem falar, nós estamos à disposição. E, para iniciar, o Herbert vai falar sobre a LGPD e a proteção dos dados pessoais, para contextualizar essa situação, né, para as pessoas que não vieram ainda conseguirem compreender onde que está a proteção de dados. Parece um negócio muito novo, mas não é, né? Não é tão novo assim, mas nós ainda não estamos habituados e culturalmente inseridos nessa cultura de proteção. Então, para nós é muito estranho, embora em países como a União Europeia já fale isso muito desde a década de 90. Então, vamos ver o que o Herbert tem a nos dizer. Bom, Lígia, mais uma vez obrigado pelo convite, né? Agradeço também aos amigos que estão aí nos assistindo, e aqui chamo de amigos porque é quase como eu vou dizer, uma demonstração mesmo de amizade, né? Que você se dispõe a assistir uma live às 8 horas da noite depois de um dia de trabalho. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento e a minha deferência por todo mundo que está aí nos acompanhando. E eu aproveito para reforçar aqui o que a Lígia já disse. Se houver qualquer dúvida, qualquer interação, fiquem à vontade, a gente vai tentar discutir. Na verdade, discutir não, né? Eu tinha até comentado com a Lígia um pouco antes. Vamos conversar, né, Lígia? Vamos fazer alguma coisa mais leve, não é uma palestra. Mas entrando... Não, né? Não é, né? Não é minha banca, é? Acho que não me avisaram. Bom, assim, para a gente contextualizar, na verdade, né, Lígia?
eu acho que você tocou num ponto super importante, que assim, ainda o pouco conhecimento da lei, e nem vou falar da lei, mas de uma circunstância que afeta a todos. A gente, normalmente, quando parte para um bate-papo desses, acaba sempre entregando muito e tratando muito dos operadores, né, que são dos controladores, enfim, de todo mundo que está envolvido na proteção, na realização da proteção de dados. E a gente esquece um pouco que todos nós, ainda que atuemos num lado ou no outro, né, como agentes de tratamento, somos também e principalmente titulares de dados. Então essa lei nos interessa em primeiro lugar porque é uma proteção individual para todos nós. Aliás, agora mais, né, depois da emenda constitucional, ela já faz parte de um direito fundamental. E isso afeta todo mundo. A lei, assim, se me permite aqui uma introdução breve, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é isso, né? É engraçado dizer porque o próprio nome já entrega, né? É uma lei que visa proteger os dados pessoais de todos os titulares. E o que são dados pessoais? São a qualquer tipo de dado, então a lei protege? Não. Ela protege aqueles dados que são capazes de identificar ou tornar identificável um indivíduo. Então, só para dar um exemplo concreto, um RG é um dado pessoal. Um dado pessoal que te identifica porque a hora que você está com o documento em mãos, ou se você tem a numeração, você consegue chegar a uma pessoa definida. Mas outras questões também são dados pessoais. Desde um dado comportamental a um dado de saúde, nós vamos falar melhor dele, a um dado biométrico, digital, íris, rosto, né? Qualquer coisa que torne alguém identificável, ou pelo dado em si, ou pelo cruzamento de mais de um dado, né? Há quem diga que com 4 ou 5 dados, e isso é uma realidade, você consegue tornar identificável entre, vamos usar aqui o país como exemplo, entre mais de 220 milhões de pessoas, você consegue identificar uma, né? Consegue individualizar uma pessoa, para você ver o tamanho da força que tem um dado pessoal, né? E dentre os dados pessoais existem aqueles que são considerados pela própria lei dados pessoais sensíveis, que são os dados de saúde, que são, por exemplo, os dados de biometria, que são os dados genéticos, que são os dados de filiação a sindicato, que são os dados de orientação filosófica ou religiosa, para nominar alguns. Tá? E por que eles são considerados sensíveis? Porque isso não foi uma invenção do nosso legislador, né? Isso tem um histórico de longa data na União Europeia. Porque a Europa, historicamente, sofreu muito com isso. Basta a gente lembrar de um evento aí de 80 anos atrás, que foi a Segunda Guerra Mundial, que se identificou e se discriminou, e muito mais do que mera discriminação, né, realmente se prejudicou muito e se massacrou pessoas, e por uma identificação, né, separando as pessoas em grupos. Então, desde lá e logo após, e por uma série de outras questões, a União Europeia, e especificamente a Alemanha, sempre teve ou demonstrou uma preocupação muito grande com a proteção de dados. E isso se desenvolveu muito rapidamente, muito rapidamente, entre aspas, né, mas de forma consistente, melhor dizendo, na União Europeia, ou na Europa, antes dela se tornar a União Europeia, e depois se consolidou na União Europeia. E um dos pontos da lei que trata disso na União Europeia, que é a GDPR, ela para proteger
para continuar protegendo os dados para além do espaço territorial da União Europeia, ela obriga que em transações internacionais os países também tenham uma lei no mesmo nível de proteção. Por isso, e por outros motivos, o Brasil precisou implementar uma lei. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspira muito na GDPR. Né? Então tem muitas e felizes coincidências. Né? E a questão do dado sensível, ela veio de lá. Então não foi uma criação do nosso legislador. Como essa proteção existia lá, então quis se dar o mesmo nível de proteção aqui. E por isso, esses são os dados sensíveis elencados pela lei. E por que foram lá e por que são aqui? Porque são dados que se verificou que tem um potencial maior de trazer dano para os titulares do que apenas os dados pessoais. Então, para exemplificar no campo da saúde, se vazar um dado pessoal, aqui eu vou me tomar por exemplo, um dado pessoal meu, que possa me identificar, mas que não seja um dado de saúde, a probabilidade de ele trazer para mim um prejuízo não é inexistente, mas é muito menor. Por quê? Porque meus dados pessoais já são públicos e a mera identificação não me causa prejuízo em tese. Né? Agora, se eu tenho vazado um dado pessoal que está lá no meu prontuário médico e que eu declinei para um profissional, para um médico especificamente, ou para um enfermeiro, ou para um fisioterapeuta, ou para um outro terapeuta, para um psicólogo, em busca de um tratamento de saúde, esse dado, se vazado, pode me trazer algum tipo de prejuízo, ainda que seja um mero prejuízo moral. Né? Mero entre muitas aspas, não é porque ele é menor. Né? Mas eu estou dando aqui apenas um exemplo. Então, por essa questão, Lígia, é que nós sabemos que há essa diferenciação entre o dado pessoal e o dado pessoal relacionar com os dados de saúde, né? Eu acho não, eles são efetivamente, os dados de saúde, eles são a nossa, eu vou dizer aqui, talvez a esfera mais íntima da nossa privacidade. Né? Há coisas de saúde que você conta para o médico e não conta para um familiar, por exemplo. Né? E você pode sofrer preconceito, né, de todas as formas, no trabalho, na vida social. Sim. E outra, assim, eu acho que é essa mesma questão, é da nossa esfera mais íntima, né? Não é algo que costumeiramente você queira declinar, né? Uma coisa, e aqui vou fazer uma brincadeira, né? Uma coisa é você postar ali um braço quebrado, né? Sobretudo os mais jovens, que pelo menos na minha época ainda se usa gesso, eu nem sei mais, né? Faz tanto tempo que eu não tenho esse problema, eu nem sei mais, mas vamos supor que se use gesso ainda. Então, na minha época se escrevia no gesso, né? Os amigos escreviam gesso, era a nossa tatuagem, era né? divertido. Era divertido. Então, outra, é evidente, né? Então, esse tipo de coisa não há como você não mostrar, a não ser que você fique recluso. Agora, tem dados mais que dizem respeito a outras esferas e que você talvez não queira compartilhar. Não é? Sim. E dentro desses dados de saúde, isso é engraçado, você havia dito para mim essa manhã, vamos correlacionar com a situação, com o trabalho da saúde exatamente, né? E é engraçado você perceber, aliás é curioso perceber, Lígia, que o serviço de saúde, ou a entrega de saúde, ela não é apenas o dado de saúde estrito sensu, como está na lei. Ela usa, para o tratamento de saúde, outros dados sensíveis.
né? Então ela usa a biometria, claro, né? Então você chega num hospital, primeiro, você chegou na emergência de um hospital, aí você vai ser atendido por um enfermeiro, suponhamos, ou pelo médico aqui, estou só conjecturando. O que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, tirar... Você não está numa situação de urgência ou de emergência, né? Mas você chega lá, ele vai tirar, vai medir a sua pressão, vai verificar a temperatura corporal, eventualmente vai te pesar, vai te medir, né? Então, tudo isso já pegou aqui dados de saúde, dado biométrico, né? Vai te perguntar, olha, o que o senhor está tomando algum medicamento hoje, ou faz uso de medicamento contínuo, então ele vai já pegar os seus dados, né, vamos chamar assim, dado farmacológico, né, que são relativos aos medicamentos que você pode tomar ou não, o senhor é alérgico a alguma coisa, algum tipo de alimentação ou não, né? Então, o senhor aceita a transfusão de sangue, por exemplo, né? E aí a pessoa, a depender da sua profissão de fé, pode aceitar ou não aceitar. Então você está pegando aí uma série de outros dados que, para além do apenas, né, como eu disse, o dado de saúde estrito sensu, para compor um quadro necessário para uma anamnese, para entregar um cuidado de saúde. E tudo isso vai estar no prontuário. Então, assim, não me parece, pelo menos aqui não me ocorre, um outro ramo, por assim dizer, né, que faça um tratamento tão... meticuloso, né? Não só meticuloso, sem dúvida, mas eu digo tão massivo de dados sensíveis, né? E é isso com todo mundo e todos os dias. Então, vamos imaginar que desde um consultório até um grande hospital que atenda, por exemplo, só para você pegar de exemplo, a última vez que eu vi, e eu acho até que foi o último censo, né, a última verificação que se fez, em janeiro de 2022, eram quase 49 milhões de usuários da saúde suplementar. Nossa, suplementar. 48.600, não estou nem falando de SUS, porque daí engloba todo mundo, 220 milhões de usuários. Né? E, claro, o SUS também é obrigado a fazer o tratamento, também tem que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados, não muda nada. Né? Eu até já vou voltar nessa questão, mas perceba que só com a saúde suplementar são 46 milhões de usuários. 48, perdão, milhões de usuários, mais do que isso, quase indo para 49, já deve ter batido os 49, porque a medição foi em janeiro. Se você imaginar que cada um desses passe uma vez por ano no médico, ou vá fazer um exame, ou precise se socorrer de um atendimento hospitalar, e que a cada um, né, seja extraído mais de um dado de saúde, né? Então, além dos dados biométricos, além de dado genético, você imagina a profusão de dados. Se para cada atendimento seja pedido um exame, ou um raio-x, ou um exame de sangue, ou um encaminhamento para um colega diferente, e aí um retorno. Então, a cada atendimento, um lançamento no prontuário, tudo isso então, assim, é um volume estratosférico, se a gente colocar tudo, né, pensar tudo no mesmo espaço. É um volume estratosférico. E todos eles dados sensíveis. Todos eles que 49 milhões, acredito que tivesse vazamento de 20 milhões, 10 milhões seriam demitidos do emprego, por exemplo. Não, desculpa, não entendi. Eu acho que cortou um pouquinho aqui. Tá. Nesse caso, por exemplo, né, vazasse dados de 20 milhões,
10 milhões sofreriam constrangimento, ou na procura de emprego, ou Nossa, em vida social, ou até em poderiam, crimes, né? poderiam. Chantagem. Sim, poderiam, a depender do que for vazado, poderiam. E é uma enormidade de dados. Na verdade, a gente pode pensar em 20 milhões e pode pensar em 20 pessoas, pode pensar em um titular, porque, na verdade, para mim, ou para você, ou para qualquer um, se vaza, o problema é 100%, né? Então, assim, você não sabe o que pode acontecer. E o que eu queria voltar um pouco, Lígia, assim, ligando essa questão do volume, para ratificar ou lembrar todo mundo quem está obrigado ao tratamento, né? Porque eu falei aqui na metade que falou, olha, o poder público também está obrigado, e é verdade. Então, são todas as entidades de direito público, todas os estabelecimentos de direito privado e mais. Também a pessoa natural. Então, Sim. o profissional que trabalha sozinho, fala, não, eu nem tenho CNPJ, ele também se responsabiliza pelo dado pessoal que trata. A lei não faz exceção de ninguém. Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, pessoa natural. O que a lei faz, lá no artigo 4º, é excluir alguns tipos de tratamento. Então, por exemplo, se eu trato aqui, vou dar um exemplo. Teve um aniversário aqui na minha família. Tiramos um monte de fotos. Eu tratando essas fotos, ou um familiar meu tratando essas fotos, de forma não comercial, bom, não tem problema nenhum. Não incide a LGPD. Agora, eu, né, tratando os dados, e aqui alguns são sensíveis em função da área que atuo e outros não, mas tratando o dado pessoal dos meus clientes como advogado, tenho essa obrigação. Né? A lei incide também. E assim também o grande hospital, o hospital médio, o pequeno hospital, as clínicas, os consultórios, o médico que atua sozinho, as farmácias, os laboratórios, todos eles estão, os convênios, todos eles estão obrigados ao atendimento da LGPD, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sim, o que você me disse, que você fala que as pessoas ainda não se atentaram, mas em 2012, no Hospital Universitário de Londrina, os alunos tiraram foto de uma cirurgia de uma pessoa que tinha no seu ânus uma piramboia, um peixe, né? Que não sei como foi para lá, mas assim, vazou para todas as redes sociais e essa pessoa com certeza sofreu constrangimento. E esse constrangimento não vem de hoje. A lei vem de hoje, mas o constrangimento não vem de hoje. Lígia, esse é um caso assim que a gente pode dizer que, sabe, assim, pisoteou para muito além da LGPD, né? Para muito além. Aí envolve questão ética, envolve um monte de outras questões, mas vamos tratar só da questão da proteção de dados, né? Desse tipo de vazamento. Você vê que a questão aí não foi um problema um problema no sistema operacional do hospital, né? No sistema de TI ou de SI, de segurança da informação, ou de tecnologia da informação. Não foi um problema de administração documental, né? Foi um problema cultural. Primeiro, né, permitir que se entre com um aparelho que filme no centro cirúrgico, já sem ter controle da filmagem. Nada contra, se entrar com o aparelho, às vezes é até necessário, né? Mas para onde vai essa filmagem? Quem está filmando? Aonde vai quem vai guardar isso? Para quem isso vai ser veiculado ou não vai ser veiculado? Né? Então,
Eu acho que esse é até o maior desafio, viu, Lígia? O maior desafio é a questão cultural. É entender, cada um entender o que significa dado pessoal. E antes de dado pessoal, né, o que significa privacidade. Porque a privacidade, antes do dado pessoal, a proteção de dado pessoal ser um direito fundamental, a privacidade já era. Né? Sim. Privacidade e proteção de dados não é a mesma coisa, né? Não são sinônimos, mas uma está contida na outra. Né? Então, por exemplo, aqui a nossa... Né, vou tomar, por exemplo, aqui essa live. A live ela é aberta, ela é pública, ela não é privada. Mas se nós estivéssemos tendo a mesma conversa, ou qualquer outra conversa, por um aplicativo qualquer de mensagem, e ainda que não tratássemos de dado pessoal nenhum, essa troca de mensagem, ela pressupõe privacidade. Embora não tenha proteção de dado, porque nem dado pessoal, a não ser os nossos próprios, né? Mas vamos dizer que o seu número de telefone, o meu também já fosse público, enfim. Né? Então, ainda que não houvesse proteção, a incidência da LGPD por conta da proteção de dado pessoal, há a presunção de que a conversa é privada, porque sou eu e você que estamos conversando. Né? Então, a minha pressuposição, e a sua também, seria de que essa conversa ficasse entre nós, né? Independente do teor dela. Então, nesse caso específico que você tratou, que você trouxe, para além da questão de proteção, se a pessoa foi identificada, e eu não acompanhei, mas vamos supor que tenha sido, houve aí um pisoteio a todos os direitos de proteção desse titular de dados, e mais, houve aí antes um pisoteio do direito à privacidade dele e do sigilo médico, e é por isso que eu aqui acho que até fiz uma careta aqui, me perdoe, mas assim, sabe, é um poporri de problemas, né? Uma situação dessa é assim, problema de A a Z. Tá? Mas com essa retratação, o que eu quero dizer é como nós estamos expostos, né? Quando vamos procurar um serviço de saúde. Sim, super expostos, super expostos. E eu acho para você, assim... E não tem a proteção devida à privacidade, aos dados pessoais. Quando você fala de dado sensível, a gente fala de dado sensível no âmbito da saúde, a gente precisa considerar que nem todo mundo precisa saber de tudo. Então era muito comum, tempos atrás, que você, quando fosse se consultar, já pela segunda, terceira vez, enfim, já era paciente daquele médico ou daquela clínica, enfim, você chegava, se identificava, a pessoa que o atendia ou que a atendia ia lá num arquivo de metal, pegava o teu prontuário que estava normalmente dentro do envelope, colocava com clipes na tua ficha, isso na porta do médico. Todo mundo, e aqui eu não estou insinuando que a pessoa vá lá e olha, enfim, mas veja, o que está no prontuário, que é meu dado de saúde, foi dito ao médico. Quem precisa saber daquilo é o médico. Quem precisa, o enfermeiro precisa saber de pontos daquilo, talvez tudo que está lá, talvez parte do que está lá, né? Então, ele só precisa ter acesso àquilo que ele só deve, melhor dizendo, ter acesso àquilo que ele precisa para executar a entrega que ele precisa fazer. Então, para dar um exemplo, vamos dizer que você foi à clínica e eu trabalho nessa clínica, sou faturista da clínica. Você é atendida, passa pelo procedimento que foi lá procurar, sem problema nenhum, e vai pagar aquilo. E aquilo vai ser faturado para você. Você não pagou na hora, vai receber um boleto lá na sua casa. Ora, eu, na posição de faturista, não tenho que saber o que você tratou com o médico. Eu tenho que saber o quanto custou o teu tratamento
e os teus dados pessoais e o teu endereço para te mandar o boleto. É isso que eu tenho que saber. Tá? Então eu não preciso ter acesso a tudo. Eu preciso ter acesso à tua qualificação, teus dados, teu nome, teu RG, eventualmente teu CPF, tá? Teu endereço e o valor final do que ficou aquilo. Bom, nesse processo foram usados, digamos que foram usados alguns insumos, que é o que consta lá, o que fechou aquele valor. Eu, faturista, não preciso saber quais insumos foram. Por outro lado, a pessoa que gere as compras da clínica precisa saber, porque ela precisa pedir novos insumos. Só que ela não tem que saber o teu nome, ela não tem que saber. Então é outra coisa que ela precisa saber. Ela precisa saber um outro pedacinho. O enfermeiro, eventualmente, precisa saber de um outro pedaço. O fisioterapeuta, eventualmente, precisa saber de um outro pedaço, que pode ser o conjunto todo, se for necessário, ou não. E digamos que você foi lá procurar um médico de uma especialidade X, que atendeu você. Um outro médico que não te atendeu, não tem por que saber do que está lá. Não é o fato de ser médico que dá direito ao profissional de acessar os seus dados de saúde. É o fato de ser o seu médico assistente que dá esse direito a ele. E também a obrigação de preservar. Isso, falando da proteção de dados, claro, quebra o sigilo, mas falando da proteção de dados, isso acaba por ser, não um vazamento propriamente, mas um incidente de dados. Porque seus dados não vazaram para fora, mas tem gente acessando que não precisaria acessar. Então, por isso a importância do que a gente chama de granulação da informação. As pessoas devem receber a informação necessária, e isso é um princípio que está lá na lei geral, né, o princípio da necessidade. Ela deve receber aquilo que é necessário para ela executar a entrega que ela precisa fazer, não mais do que isso. Porque senão você está tendo uma exposição dos seus dados sensíveis, sobretudo, desnecessária, que não se justifica e que é um incidente. É um incidente. E para você ter... Ele vai lá e fotografa com o celular, sendo que ele nem precisava daquele dado. Sim, sim, mas assim, eu não estou nem entrando nessa... Aí já está indo para uma situação mais extrema. Né? Então, eu estou segurando dentro do que muita gente acha que é a normalidade. Falando, olha, não, os dados eles estão contidos aqui dentro dessa instituição. Falou, ok, mas dentro da instituição tem pessoas que não precisam ter acesso para executar a entrega necessária a todos os dados indistintamente. E essa proteção, lembra quando comentamos aí sobre a GDPR, que os dados sensíveis não foram uma criação do nosso legislador, mas foi uma inspiração do que está na GDPR, lá, que regra a proteção de dados na União Europeia. Para você ter uma ideia, um hospital em Portugal foi multado em 400 mil euros justamente por essa questão, porque não estava atendendo a granulação necessária. Então tinha gente que estava acessando o prontuário dentro do estabelecimento, mas que não precisava acessar, porque aquela informação não dizia respeito ao que ele precisava fazer. Então, por isso, é importante o cuidado com esse tratamento, né? na questão da saúde especialmente. Você granular a informação para que haja uma proteção efetiva mesmo. Desculpa, eu acabei te cortando, Lígia, acho que você ia falar que eu emendei a questão de Portugal aqui. Não, porque aí eu estava pensando que para isso precisa ter várias técnicas de governança, desde a cultura do local até manejo desses documentos adequados, sistemas de informações, que devem estar todos harmonizados nessa proteção do titular, porque uma coisa que eu vi em várias palestras que me chama a atenção é que não é
a lei geral não é para facilitar para a empresa, é para olhar sobre a ótica do titular de dados. Até que uma autoridade na Bélgica autuou uma empresa por ser o setor de compliance da empresa ser o responsável pela governança de dados pessoais. Por causa desse conflito. O compliance da empresa, ele visualiza a questão sobre a facilidade da empresa. E o profissional de proteção de dados vai olhar sobre a ótica do titular, e essas duas situações elas têm que estar harmonizadas dentro da instituição, da organização, da pessoa física, quem quer que seja. Sim, sim, exatamente isso. Isso é um ponto importantíssimo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, essa é a minha percepção pessoal. E ela vai ao contrário da percepção pessoal primeira, né? Que muita gente tem e fala, poxa, mas é uma coisa a mais para me preocupar, esse negócio veio complicar a minha vida. Falo, não veio. A LGPD ela veio para facilitar, na verdade, sabe? Para parametrizar a maneira de fazer. Evidentemente que dá trabalho você se adequar a ela. Mas depois que se entrou num processo de adequação, e é assim, veja, o processo, quando a gente fala processo, pressupõe, na verdade, começo, meio e fim, né? Mas essa questão ela tem começo em alguns pontos, e eu diria até que nos pontos críticos, tem começo e meio, mas não tem fim. Né? Por quê? Porque as pessoas mudam na organização e a própria organização muda. Então, para dar um exemplo, a questão educacional, né, a questão de aculturação, ela é contínua. Porque você explica hoje, quem tem filho vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Você é incapaz de colocar uma coisa na cabeça de um filho falando 1, 10 ou 20 vezes. Você vai falar até morrer. Então, você vai explicar, vai aculturar, e isso vai ser um ciclo. Você vai formando multiplicadores, porque novas pessoas vão entrando, ou pessoas de dentro da instituição vão assumindo postos e responsabilidades diferentes. Então, você tem que estar sempre trabalhando. Então, isso é uma coisa perene. Né? É uma coisa perene. Se houve alguma modificação na lei, ou na forma de fazer, ou se houve um comunicado novo da autoridade fiscalizadora, tudo isso tem que ser sempre explicado, sempre debatido, sempre refletido dentro da organização. E o que eu dei uma passeada, mas o que eu estava te falando antes é que, assim, é uma lei que veio para padronizar, para parametrizar como se faz, e hoje ainda, ela é vista como um diferencial do ponto de vista do consumidor. E eu digo isso não só como profissional que atua, mas como consumidor, antes como consumidor. Porque hoje eu tenho um ponto mais de análise para escolher este ou aquele fornecedor. Se eu tenho mais de um. Eu falo, bom, ele é bom, trabalha direito, entrega o que promete, enfim, faz as coisas de maneira responsável. Dentre dessas coisas de maneira responsável que ele faz, ele trata e protege os meus dados pessoais. Ou ele está sempre na mídia porque é vítima de vazamento, ou porque, sabe? Então, ainda uma hora vai deixar de ser. Isso vai deixar de ser um diferencial competitivo, como tudo na vida. Né? Hoje ele é um diferencial competitivo, pelo menos eu vejo desta forma. Mas ele vai deixar de ser à medida que isso for, né, sendo o esperado. Então ele vai deixar de ser um diferencial competitivo e vai passar, com o tempo, a ser um pressuposto de existência. Então, de um jeito ou de outro, você vai ser obrigado a fazer. Né? Porque hoje, cada vez mais, e esse desmatamento vai continuar acontecendo, os grandes vão exigir que os menores se adequem. Porque senão ele vai procurar um outro parceiro. E por que ele não vai arriscar fazer com alguém que não se
propõe a se adequar à LGPD e a cuidar dos dados, da proteção de dados pessoais, porque a responsabilidade, como você sabe, ela é solidária. Eu, controlador, se passo para você, operadora, porque por uma questão qualquer, ou porque não consigo, ou porque entendo que é melhor do ponto de vista do processo, ou de custo, ou do que for, passar para você cuidar daquela partezinha específica e você atua como operadora, por minha decisão do que se fazer com os dados, se houver um problema na sua operação e de você ocorrer um vazamento de dado, eu não consigo dizer, olha, a responsabilidade é só dela e cobre dela. A responsabilidade, tanto administrativa, a partir da autoridade nacional, quanto judiciária, se o caso for levado para o judiciário, vai ser solidária. E pior ainda, né? A gente vai para o tribunal mais temível que existe, que é o tribunal da internet. Né? E a imagem da empresa, da a pessoa. Questão reputacional, não tenho como dizer, fala, olha, foi a empresa Lígia, não foi, né? Não foi a empresa Herbert. Não, eu entreguei os meus dados para você, a responsabilidade é sua. Por isso, a exigência ela vai se horizontalizar, na minha opinião, sabe? O mercado todo e todos eles, uma hora vai ter que acontecer. Porque hoje a gente ouvia muito, né, Lígia, sei lá, um ano atrás até, e, pô, um ano é super recente. Eu não sei se essa lei vai pegar. Ora, sempre assim, sempre espera para ver. Não só pegou aqui, né, porque eu preciso confessar que eu tenho uma dificuldade em entender juridicamente esse termo de uma lei pegar ou não pegar. Né? A lei existe e está vigente, ela pode até ter algum vício de constitucionalidade, mas você vai discutir isso no judiciário. Mas não vamos entrar no juridiquês aqui, porque não é a questão. A questão é que, veja, tanto pegou aqui, né, que se transformou num direito fundamental, está lá na Constituição Federal, não tem mais o que discutir. E a outra coisa aí do pensamento do profissional de saúde, hoje, principalmente aqueles que não têm muito funcionário ou que têm só um consultório, vai pensar, mas eu já faço sigilo, então eu já guardo meus documentos, eu já fiz também. Meus documentos eu já guardo trancados, e isso é suficiente. As pessoas às vezes acham que isso é suficiente, que elas não precisam ter uma política ou ter, porque são pequenas, porque são médico, uma secretária. Elas pensam, eu já tenho sigilo médico, já tenho as leis do Conselho, né, de Medicina, de Fisioterapia, Nutrição, etc. E eu não preciso mais disso. Excelente colocação, Lígia, obrigado. Olha, porque isso é assim, nevrálgico. É verdade, o que você está dizendo, também já escutei isso, né? Falar, eu já tenho sigilo, entenda uma coisa. Primeiro, que o sigilo profissional diz respeito aos dados de saúde, aquilo que vai no prontuário, né? Esses não são os únicos dados pessoais que o médico ou consultório, que eu vou usar o seu exemplo, o consultório do médico e secretária utilizam. Não são. Então, os dados, a proteção de dados prevista na Lei Geral de Dados, de Proteção de Dados, ela não afasta de maneira nenhuma o sigilo profissional que ele está obrigado. Tá? Mas são coisas diferentes. E o sigilo profissional, ao contrário do que essas pessoas pensam, esses profissionais pensam, ele não resolve a questão de proteção de dados. Tá? E eu vou aqui referir aquilo que eu falei, por exemplo, só para usar como exemplo, da granulação de dados. Veja, o sigilo profissional é pessoal. A secretária não tem obrigação de sigilo profissional. O faturista não tem obrigação de sigilo profissional. Então, ele não tem que saber o mesmo que o médico sabe a respeito dos dados sensíveis. Né? E isso demanda um
processo, né? O estabelecimento, a criação e a implementação de um processo de cuidado desses dados. E, inclusive, de acompanhamento do ciclo de vida desses dados dentro do consultório. Né? E até para saber se, eventualmente, o consultório ou o profissional não está pedindo dado para além da conta. Porque tudo aquilo que você pega, você é responsável. Sirva para você ou não. A gente viveu durante muito tempo, e agora que essa chave está virando, viveu durante muito tempo achando que quanto mais dado, melhor. Porque a empresa entendia que os dados que ela coletava eram dela. Nunca foram. Né? Os dados são do titular de dados. Só que quanto mais dado você tem, óbvio, aumenta o teu risco de vazamento, porque não importa se vaza o dado A ou o dado X. Vazou um dado. Né? Se ele trouxer um malefício, um prejuízo, um dano, aí sem contar que o simples vazamento, né, já pode implicar, por parte da autoridade nacional, algum tipo de averiguação, ou eventualmente, se for de grande porte, algum tipo de sanção. Né? Então, assim, não é desprezando a forma de pensar, né? O cuidado que o profissional de saúde já vem sendo treinado em relação ao sigilo desde os bancos da graduação. Não é isso. E esse olhar, ele é favorável, né? Ele é um ponto positivo. Agora, o sigilo, ele não é suficiente para cuidar de toda a estrutura, né, toda a proteção de dados dentro da estrutura, porque o sigilo é pessoal. Né? O sigilo é pessoal. E uma outra coisa, se eu, profissional de saúde, assistente do paciente, tenho acesso a isso, e tenho sigilo, né? E você, profissional de saúde, que também está obrigado ao sigilo, mas que não é assistente do paciente, não teria por que acessar. Né? Sim. Então você veja que são questões diferentes, próximas, mas não iguais, não similares. Quando você vai no médico, por exemplo, o que eu noto que quando você entra um entregador de água, entra um fornecedor, e as coisas vão acontecendo, outros pacientes, e se você não tem a governança de dados, até mesmo essas pessoas que entram momentaneamente, elas podem ter acesso aos dados, que já é irregular. Pode. Então, e olha, eu vou dizer para você, não é nem porque ela entra lá com a intenção, eu vou lá, vou catar um prontuário que estiver na minha frente, porque eu tenho uma super curiosidade de saber como é que funciona. Não. Às vezes a pessoa está simplesmente passando e o prontuário está lá virado em cima da mesa de quem estava anotando. Tá? Então, assim, de novo, a gente volta ao começo, Lígia. É muito uma questão cultural, sabe? Muito uma questão cultural. Essas coisas que você nota, elas realmente acontecem. Você não está vendo algo assim, fora da curva. Porque é o dia a dia. Quem nunca foi num hospital, na sala de internamento, não viu as fichinhas dos pacientes em cima da mesa ali para dar medicação, por exemplo? Sim. Não? Quem então, nunca me avisa, porque eu não conheço. E é uma coisa simples. Você vai até simples. visitar um paciente, você vê os prontuários em cima da mesa. E é uma coisa simples de resolver. É só tirar da vista. Sabe? É só tirar da vista. Então, só que, de novo, a gente raramente tropeça numa pedra grande. Você tropeça em pedrinha pequena. Né? São as coisas pequenas que te derrubam. Então, esse tipo de situação é tão corriqueira e até compreensível na afobação sabe, você pega um hospital lotado, a pessoa já está virada de plantão, tá? Então, mas
Por isso é que você precisa ter uma forma de fazer. Você precisa fazer um levantamento de tudo o que acontece, e é esse o processo de adequação. Você precisa fazer um levantamento de tudo o que acontece, quais são os dados que se trata, qual é o ciclo dentro da instituição, aonde vai? Bom, a ficha sai daqui, vai para a enfermagem deixa em cima da mesa. Bom, ali você já tem uma bandeirinha vermelha. Não é para deixar em cima da mesa. Você vai deixar dentro de uma gaveta. Então são coisas simples. Ah, mas dificulta a minha vida. Falar, não dificulta a sua vida no mesmo nível do problema que você pode estar cavando para a instituição. Tá? Então, é assim, são coisas que você tem que fazer. E você só consegue identificar isso mapeando todo o estabelecimento, né? Mapeando todo o desenho do processo de atendimento e entrega de saúde. Por isso, e aqui volta de novo, existe essa diferenciação. Sigilo não é a mesma coisa que proteção de dados. E só para encerrar, porque já o nosso tempo está esgotando, infelizmente. Você está brincando, sério, Federico? Nossa, é muito rápido. Faltam só 6 minutinhos. Qual a mensagem de por que a pessoa tem que aplicar hoje, esse profissional de saúde, ele tem que fazer hoje, ele não pode deixar para amanhã isso aí? A resposta mais óbvia, Lígia, é porque a lei está vigente desde 2018. Né? Então, assim, ele está deixando de cumprir uma obrigação legal. Está se arriscando por conta disso. Né? Aí falar, mas eu não vou conseguir cumprir isso em uma semana? Não vai mesmo. Mas o simples fato do profissional começar e se nesse processo acontecer um incidente qualquer de dados, um vazamento, digamos, o simples fato dele estar empenhado em se adequar já vai ser observado pela autoridade, por exemplo, como um atenuante. Talvez até pelo judiciário. Eu não sei, aí depende, né? Eu sei que a autoridade, sem dúvida. Mas você teria falado, olha, não deu tempo, né? É claro, aqui ele já está correndo contra o relógio, porque você pode vir uma resposta seguinte, olha, o tempo seria antes de agosto de 2018, lá era o tempo. Né? Mas nada impede que você vá fazendo isso, ou pelo menos comece pelo aculturamento do teu pessoal, pelo menos com o mapeamento de tudo que você precisa fazer, identificar quais são os pontos de risco, granular a informação, né? Colocar isso tudo num mapa, mapear tudo isso, falar, olha, era assim, mas precisa ser assim, a que distância eu estou do que eu faço, do que eu preciso fazer, quais são os caminhos que eu tenho que percorrer. É um processo, Lígia, é um processo. Então, a resposta mais evidente é porque ele não está atendendo uma imposição legal a todos nós, né, que vem para todos nós, e está arriscando o seu bom nome, né? O bom nome que custou tanto para ser construído e pode ser arranhado, às vezes de forma bastante profunda, em razão de um vazamento, em razão de um hackeamento, em razão da perda de um prontuário médico, enfim, né? Em razão, no fim das contas, da exposição indevida de um dado sensível. Tá excelente. Eu estou aqui, né, já há poucos minutos de encerrar, para avisar vocês que o Herbert é um excelente profissional de proteção de dados. Eu também sou profissional de proteção de dados e temos uma equipe de proteção de dados para atender todos os agentes de tratamento de dados pessoais. Então, pode nos procurar nesse link, no link do Instagram, que nós vamos estar à disposição para atender melhor possível as demandas de todos os envolvidos. Porque hoje, mesmo você sendo agente de tratamento,
Uma coisa é certa, uma hora você é titular e você quer o mesmo tratamento de quando você é titular na tua empresa. É isso que você tem que mirar, na minha opinião. Quando você é titular, você tem um tratamento. E você tem que oferecer ele também. Porque você não quer. A pessoa. Ninguém quer ter prejuízo da tua saúde ou qualquer dado que possa, né, vazar e causar Sim, maiores constrangimentos. sim. E isso que para mim, o mais importante, que é uma questão também de solidariedade ali. Além das sanções e que quebra da imagem, até a NPD, que é a Autoridade Nacional, ela pode suspender a utilização dos dados pessoais. Imagina um hospital Você que não imagina? poder usar os dados pessoais. Tem um problema gigantesco, né? Simplesmente deixa de atender, né? Né? Simplesmente deixa Então, de o atender. prejuízo é imenso. E, basicamente, nós temos que agradecer a todos que participaram da live, ou pelo período total, ou por parte do período. Informar mais uma vez que a live vai estar disponível no Instagram e no YouTube, Prime Time, e que nós, mais uma vez, estamos à disposição. O Herbert também vai falar as palavras finais. Ô, Lígia, eu só tenho a agradecer, né? Quero aproveitar esses minutos para agradecer o seu gentil convite, foi ótimo e, assim, para mim é sempre rápido, né? Espero não ter falado em demasia, sou meio difícil de pilotar, então às vezes preciso parar. E, no fundo, eu espero que, para as pessoas que nos acompanharam, essa conversa tenha sido tão agradável e gostosa quanto foi para mim. Obrigado. Eu também espero. Para mim também foi ótima.